O corpo fala, mas nós estamos preparados para escutar o que ele está dizendo? A Nathalie criou coragem e resolveu tentar entender o que o seu corpo estava dizendo. Bem-vindos ao episódio Essa é a Minha História, com Nathalie Monteiro. Olá, sejamos todos bem-vindos a mais um episódio do Amor Simples de Doar Podcast. Eu e o Igor estamos aqui muito felizes recebendo vocês mais uma vez. Antes da gente continuar, gostaria de pedir para vocês curtirem, compartilharem, comentarem, nos ajudem a engajar esse canal para que mais pessoas tenham acesso à comunidade Amor Simples de Doar, que é uma comunidade que ajuda pessoas que estão enfrentando o câncer na Irlanda. E agora vamos para a história de hoje. Bem-vinda, Nathalie! Oi, gente, muito obrigada. Obrigada pelo convite. A gente que agradece você estar aqui mais uma vez. Você já fez uma entrevista aqui, não fez? Não aqui, mas eu fiz em outros podcasts. Eu fiz no Irlanda Talk Show com a Márcia e fiz também no Boulder Podcast. Daí foi contando minha história completa aí de 2 horas, que pra quem tiver paciência. Senta, pega um cafezinho. Senta, é muito interessante. Muito legal. Conta a sua história, Nath, assim, primeiro antes do diagnóstico, porque a gente não se resume a esse diagnóstico, né? Como é que você veio parar na Irlanda, que é a pergunta que eu faço para todas as pessoas. Eu tava no Brasil com uma sem perspectiva, né, enfim, de trabalho, essas coisas, questões de trabalho. As dificuldades sociais que a gente enfrenta. Exato. E eu tava num momento que eu poderia fazer algum movimento de mudança, que eu tava com uma estabilidade no Brasil. E eu falei, bom, acredito que esse é o momento. Aí conversei com a minha gestora na época, né? Porque eu queria dar um aviso para ela de pelo menos uns 6 meses que eu ia fazer esse movimento. E aí, em 3 meses, que depois que eu falei para ela, né, da minha decisão de sair do Brasil, aconteceu o Covid, tive que adiar, mudei minha data para muito mais para frente, né, que foi a data que eu vim. Mas nesse meio tempo eu fui para os Estados Unidos, fiquei uma temporada lá, voltei, fui para o Brasil resolver algumas coisas e vim estudar inglês aqui na Irlanda. Você escolheu a Irlanda mesmo? Eu escolhi por conta de algumas coisas, né? Questão, por exemplo, de que era mais barato e que eu poderia trabalhar e estudar. Ah, tá. Então... Nos Estados Unidos, às vezes, você não pode, Não, você não pode trabalhar lá. Ah, então, entendi. Tem que ser milionário. Tem que ter dinheiro. Tem que se bancar essa ou, né, trabalhar de forma ilegal, que não era pra mim uma opção. Também. E aí eu preferi a Irlanda, vim pra Irlanda com tudo bonitinho, documentação. Eu sabia que eu ia ficar 2 anos aqui. O meu plano era ficar 2 anos. Ir pra Espanha ficar 6 meses pra aprender espanhol. E voltar pro Brasil. E voltar com uma pretensão salarial melhorzinha. Né? Legal. Trabalhei muitos anos em RH, né? 16 anos trabalhando em RH. Então, eu tenho essa bagagem de grandes empresas e tal, mas o que me faltava era o inglês. E eu viria também com um pouquinho de espanhol ali para dar uma melhorada no currículo. Então, esse era o meu plano, mas tudo mudou, né? Podemos ver hoje que tudo mudou. Você chegou aqui que dia na Irlanda? Eu cheguei em dia 15 de maio de 2021. Entendi. 21, 22, 23, 24. Tá. Não, 22, desculpa, 2022. E depois de quanto tempo vai fazer 3 anos agora. Essa loucura na sua vida? Tem um ano que eu tava 1 ano aqui na Irlanda já. Eu tinha acabado de completar 1 ano na Irlanda. Entendi. Quando eu fui diagnosticada. E aí fiquei mais ou menos 1 ano e pouco nessa tratamento e tudo. E aí agora tem 1 ano que eu estou livre e seguindo minha vida normal, graças a Deus. Parabéns, mas como é que foi que aconteceu o diagnóstico? Bom, o diagnóstico aconteceu porque eu tava trabalhando muito, né? A gente tem que estudar, então eu estudava de manhã e eu trabalhava muito, assim, 60, 70 horas. Quando eu falo, as pessoas não acreditam. Realmente, gente, eu trabalhava tudo isso. Jura? Sim, eu tava num movimento assim de juntar muito dinheiro, porque enfim, a gente faz isso, né? E aí eu tinha trabalho antes do horário da minha escola. Então, às 5 horas da manhã eu já tinha um cleaner pra fazer, ia pra escola, depois eu ia pro restaurante. E aí eu tinha vários cleaners, e aí eu tinha várias coisas que eu encaixava, evento, eu tinha muita coisa, eu trabalhava com muita coisa.
E então, quando o cansaço começou, que foi o primeiro sintoma, eu fazia tudo muito de bicicleta, que a gente tava comentando. Todos os meus eventos, todos os meus trabalhos, como eu também morava no centro, era muito mais fácil de bike. Beleza. Então, eu fazia tudo de bike. Eu comecei a sentir muito cansaço das mesmas rotas que eu fazia. Não tinha mudança na rotina, mas o cansaço aumentou. Aumentou muito. E aí parecia que o meu pulmão era menor, era pequeno, porque a minha respiração era curta e parecia que tinha corrido uma maratona. Bom, foi isso, meu primeiro sintoma, mas também... Mas a gente sempre acha que é burnout. Não, você imagina, 60, 70 horas, eu precisava só descansar. Na minha cabeça, né? E aí... O outro sintoma foi que eu tive uma sudorese muito intensa à noite. Então, por exemplo, eu acordava, não é um suor de com calor, não. Eu sei. É uma que você tem que tirar seu pijama, trocar. Você começa a ter pânico, né? Não, você tem que trocar tudo, o lençol de madrugada, tem que trocar. Eu virava o edredom, porque um lado tava molhado, aí eu virava o outro. E eu tirava o meu pijama e eu me secava, porque eu tava extremamente encharcada de suor. E então, tipo assim, se as pessoas acharem que isso é um sintoma, toma cuidado, porque às vezes pode achar que, eu tô suada, ai meu Deus, eu tô com câncer. Não, uma junção de fatores. É um suor extremo. E eu fazia corrida, praticava corrida, enfim, no Brasil, e eu nunca fui de suar muito. Então, entendi. Esse suor intenso era pra mim... Isso é importante a gente conhecer nosso corpo. Exatamente, pra mim era estranhíssimo. Bom, foi isso. E aí eu senti uma bolinha, um caroço. Carocinho no pescoço. E aí esse carocinho virou 2 carocinhos. E na época eu tava ficando com uma pessoa. E essa pessoa mostrei como se fosse uma coisa muito... Olha só, uma coisa muito exótica. Olha só, aconteceu, não sei o que é isso. E aí ele ficou super assustado. E aí ele falou, não, você vai ter que procurar... Brasileiro. Tá. E aí ele falou, não, você vai ter que ver o que tá acontecendo e tal. Ele tentou me ajudar com o contato dele de um médico português. Naquela época, meu inglês básico. E aí eu falei... Aí quando ele se assustou, eu me assustei. Entendi. E eu falei, bom, acredito que eu tenho que procurar saber o que é isso. Mas, eu falei, vou viajar. A gente nunca pensa que é... Vou viajar. Viajei com as minhas amigas, 4 dias intensos, festa. Malta, maravilhoso. Ai, que delícia. No último dia de Malta, eu fiquei muito mal. Eu senti uma dor de garganta, que não era na garganta. Era muito estranho, parecia que era fora da garganta. Uma dor no corpo, como se eu fosse gripar, sabe? Sei. E eu falei, gente, eu acho que eu vou ficar. Acho que foi a água muito gelada, enfim. Peguei e fiquei em casa. E fiquei no hotel. Suei de novo. Tomei remédio, suei muito. Acordei renovada. Muito bem. A gente voltou pra Dublin na segunda. Na terça-feira, eu acordei com o meu pescoço super inchado. E quem Seu falou... corpo foi dando sinais. Não, ele foi me dando. Ele deu os primeiros sintomas, cansaço. Isso é muito importante, essa parte da história para as pessoas. Exato. Assim, vai juntando os sinais que o corpo tá passando, Exato. né? Então foi assim, primeiro foi o cansaço, depois foi o suor noturno, depois foi uma bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas. Quando eu tava com 3 bolinhas... Aqui? Aqui tudo na próxima à clavícula, todas bem próximas uma na outra. E aí... Eu não tava fazendo nada, acho que meu corpo falou assim... Vou dar um super sinal. Garota! Um chacoalhão. E aí foi quando o meu outro lado do pescoço inchou. Então, mas as bolinhas estavam aqui. Por que o meu pescoço inchou? Eu só acordei com com dor, parecia tipo que eu tinha torcicolo. Usei um travesseiro muito alto. E aí, quando eu cheguei na aula, a gente foi fazer uma atividade de speaking e a minha amiga falou assim... Por que seu pescoço tá inchado? Quando ela falou... Porque eu sentia que ele tava latejando... Mas eu achava que era do torcicolo... Mas eu não sabia que tava inchado. Entendi, a olho nu. Aí eu fui no banheiro... Inchado. Fiquei super desesperada. Marquei o GP... Fiz exame de sangue... O GP ficou assustado, não? Tá. Na hora que ela fez a análise... Ela olhou assim... Ela...
quantos você tem? Eu falei, eu senti 3. Ela, só eu senti 7. E aí ela aproveitou e fez na minha mama, fez o toque na mama e nas axilas. E na axila esquerda ela achou mais um. Putz. E aí ela, você vai precisar fazer um exame de sangue e uma ultrassom de pescoço. Tá bom. Meu inglês básico, né? Uhum. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Tá bom, mas ela ficou bem preocupada, né? E aí eu fiz exame de sangue e ela me ligou. E eu nunca tinha feito exame de sangue aqui na Irlanda, então eu achei muito estranho um médico te ligar pra falar o resultado. E aí eu falei, leucemia. Na minha cabeça, a primeira coisa. Jura? Sem brincadeira. Porque ela falou, deu uma high infection. Eu só entendia isso, high infection. Aí... Mas não foi leucemia, foi? Não, foi linfoma. Você falou. E que eu não sei a aí- diferença. A leucemia ela é na medula, né? E o linfoma, ele também é no sangue, mas ele atinge o seu sistema linfático, que é o seu sistema de defesa. Todo o seu sistema imunológico, digamos assim, né? Ele é onde ele fica acoplado. Então, aí, na época, minha amiga me tranquilizou, mas eu já tava sabendo que tinha alguma coisa muito errada High por conta da infection, né? reação dela na consulta também. E eu tava me sentindo super bem. Eu não tava com nada, gente. Eu não Só tava tava com gripada. cansaço. Só tava com esse cansaço, mas esse cansaço era muito quando eu fazia alguma atividade. Não era uma coisa que eu... Enfim, que eu ficava todo momento cansada. E aí foi isso que aconteceu. Quando eu fiz o ultrassom de pescoço. Quando eu fiz o ultrassom de pescoço, a moça no ultrassom de pescoço, a médica, perguntou se eu tinha família aqui. Aí eu, sei lá, né? Deve ser curiosa, sei lá, não sei. E ela começou a fazer várias perguntas. Deve ser curiosa, a sua médica pediu algum outro exame além desse? Eu falei, exame de sangue e tal. Enfim. Saí de lá, feliz e saltitante, achando que não tinha acontecido nada, né? E aí eu tava já... Ela falou, vamos repetir o exame de sangue. A médica ligou, falou, high infection, vamos repetir o exame. Fui repetir, fiz o ultrassom de pescoço. Na 3ª semana, ela pediu um outro exame de sangue. Eu falei, não. Minha filha, o que tá acontecendo? 3? Por quê? Por que ela tava esperando? Porque também ela me encaminhou pro Mater Public pra eu fazer A mama. a mama, ultrassom de mama, pra não precisar pagar. Só que isso demora uns 2 meses aqui na Irlanda, se você Caramba. pede encaminhamento. E aí ela falou, mas eu tô esperando o negócio da mama. Eu falei, não, me passa aí, o que que deu? E aí eu pedi pra secretária dela, brasileira, eu falei, me passa os meus exames que eu fiz, porque não sei se as pessoas sabem, mas aqui na Irlanda você não pega os seus resultados. Vai tudo pro seu médico, vai tudo pro seu GP. Então é o seu GP que fala o que você precisa, o que ficou de deficiência no seu sangue e tal. E quando eu peguei os resultados, mas você pode solicitar, né, obviamente. Mas quando eu peguei os resultados, ela imprimiu na hora pra mim, ela dobrou e colocou num envelopinho e eu fiquei lá porque eu ia fazer o exame de sangue ainda, abri na sala de espera. Quase caiu pra trás. Não, o laudo tava dizendo caso severo, vários códigos, né? Severe case, e tava lá... Meu Deus. Severe case, suspeita de linfoma... só linfoma. Caraca, você linfoma descobriu sozinha, então. Sim. Aí tava escrito lá. Na hora, meu mundo caiu. Chorei. E sem a médica me atender. Um monte de gente na minha frente. Quando eu fui lá, chorando, minha viagem já marcada, minha viagem para os Estados Unidos, que eu tinha uma viagem para os Estados Unidos na semana seguinte. Pra morar nos Estados Unidos? Eu ia ficar lá 30 dias e ver o que ia acontecer. E com a chance de ficar? Sim, com uma alta chance de ficar lá. E aí, mas eu tinha comprado ida e volta, né? Na dúvida. E aí eu tinha... Mas já tinha dado um até logo pro ficante. Já tinha dado. Já tinha Até falado logo. pra ele, olha, desculpa, não vamos se apegar não. Vamos se apegar não, porque tô indo embora. Acontece. Provavelmente, não sei se eu fico, não sei se eu vou, enfim. E aí, quando ela me atendeu, eu chorando muito. Eu falei assim pra ela, agora não é mais sobre a minha viagem, que ela sabia da minha viagem. Agora é sobre a minha saúde, é sobre a minha vida. Falei pra ela. E ela falou assim, mas eu não tenho o que fazer.
Falei, me dá um laudo, me dá uma carta de autorização que eu vou fazer essa biópsia agora. Vou fazer essa biópsia, porque tava escrito necessário biópsia. Ela não é assim que acontece aqui, Nathalie. Ai, meu Deus. Eu tenho dinheiro. Eu falava pra ela assim, eu tenho dinheiro, eu vou pagar. E chorando muito, ela... Nathalie, não é assim que funciona aqui na Irlanda, não é. Gente, é torturante. Não é. E eu falei, o que eu tenho que fazer pra fazer essa biópsia o mais rápido possível? Aí ela falou, vou ligar pra algumas pessoas. Ela tentou ligar pra algumas pessoas, enfim. Isso foi na quinta-feira. Na segunda-feira eu fui pro Mater Hospital, menti, mas eu falo pras pessoas que eu menti, porque é só assim que a minha vida foi pra frente, digamos assim, né? Eu cheguei lá com uma carta da médica, eu já tinha falado pra médica que eu ia no Mater, mas eu falei assim que eu tava passando muito mal, que eu tava com muita fome. Eu falei que eu não comia, que eu não bebia e que eu não dormia. Não bebia água, não dormia. Falei essas 3 coisas, que não era verdade, mas eu cheguei lá desesperada. Você aumentou a situação. Exato, porque eu estava desesperada. E eu sabia que se eu chegasse lá com uma cartinha da médica, dizendo que eu precisava de uma biópsia, aqui a gente espera em torno de 15 a... Que isso? 20 horas ou mais para ser atendido no Mater. Na emergência do Mater. Isso não é mentira. Meus amigos todos que vão lá, sim. Confirmam isso. Exato, dependendo da hora também, do horário. Se você vai no horário tipo à noite, final do dia no Mater, você fica lá, independente do que você tem. Pedra no rim, 20 horas. Espera lá, 20 horas. Eles vão te medicando e você vai ficando esperando lá. Que isso. Aí eu falei, bom, cheguei lá, 8 horas da manhã numa segunda-feira, chorando, tentando chorar, né? E com a carta, me internaram em 20 minutos. Caramba. Me internaram em 20 minutos, fiquei... Fica a dica. Tem que, assim, infelizmente a gente tem que fazer algumas coisas pra ser atendido mais rápido. Eu tive que fazer isso e eu conto pras pessoas como se foi uma coisa errada. Eu sei que foi uma coisa errada, mas foi uma coisa que me ajudou. E que, gente, eu fui internada em 20 minutos. E aí eu digo que eu fui uma ratinha de laboratório. Eles fizeram tanto exame em mim, tanto exame. E aí eles falaram assim, olha, você vai ter que dormir aqui, porque eu consegui uma biópsia pra você amanhã. Falei, tá bom. Isso na terça-feira. Aí eu falei, bom, na terça-feira minha viagem era na quinta. Falei, ótimo, faço a biópsia, o resultado demora mesmo. Vai demorar uns 15 dias, depois eu volto pra Irlanda, talvez. Ou então eu faço um tratamento lá, se for alguma coisa, né? Compro remédio e tal. E aí eu fiz essa biópsia e continuaram a fazer muito exame em mim, mesmo depois da biópsia. Quando eu cheguei no quarto, porque eu ia de um exame pro outro, uma sala de exame pro outro. Nossa. E aí eu falei assim, então, eu posso ir embora? Quando é que eu posso ir embora? Eu queria que tirasse o acesso do meu braço. Então, Nathalie, você vai ter que ficar até o seu resultado sair. Eu falei, então, quando é que o resultado sai? Sexta? Eu falei, impossível. Quinta-feira eu tenho uma viagem marcada. Não, você não vai pra essa viagem. Caramba. Aí eu falei, não, eu não tenho como cancelar. E era a oportunidade da sua vida também, né? Era um possível emprego nos Estados Unidos. Sim. Aí eu falei, bom... Aí ela falou assim, acho que você não tá entendendo. Eu vou pedir pro médico vir falar com você. E aí foi quando o médico veio e falou comigo que ele sentou comigo do meu lado e falou assim, é o seguinte, você está com essa cama aí, não porque você precisa de medicação, porque você precisa de alguma coisa, é porque eu quero fazer todos os exames em você rápido. Não sei se você tá entendendo isso. Aí eu falei, você tá correndo contra o tempo? Tipo assim, tá... Eu realmente, eu não tava sendo medicada. Eu não tava só tava ali pra poder fazer os exames. Eu não tava sentindo nenhuma dor. Ele falou assim, você está aqui nesta cama porque eu preciso que você esteja aqui dentro pra realizar todos os exames. Então eu tô te encaixando em tudo. Ressonância, tomografia, tudo. Bom, aí eu falei, tá, entendi. Vou ficar. Cancelei, né? Tentei cancelar com a companhia, enfim. Nossa. Uma confusão. E aí, deu inconclusiva. A biópsia. Porque foi a biópsia... Eles fizeram a biópsia de pulsão. Em um dos nódulos que estavam altos aqui, o mais alto. Fizeram 2 biópsias e não foi conclusivo. Nathalie, a gente vai precisar fazer uma biópsia completa, que é por cirurgia.
Então, eles retiram um linfonódulo inteiro para fazer a análise completa. O patologista conseguir... Naquela época, eles já sabiam que era... Eles me falam... Mudou de médico nesse meio tempo, que é um monte de médico, é um monte de estudante que vê você, enfim. Um médico falou assim, espanhol, falou assim, você sabe, o pessoal já te contou, né, qual é o que a gente tá achando que é. Eu, sim, claro. Caramba. E não era, né, ninguém tinha me contado nada. Sim, Nathalie, é linfoma, né, a gente tá com 90% de chance. E na minha cara... Sim. E aí ele falou assim, aí que a gente vai precisar tirar um linfonódulo inteiro pra gente fazer análise pra saber o tipo, se é linfoma mesmo, e o tipo, e o subtipo. Tem o linfoma, tem o linfoma de Hodgkin, o não Hodgkin, e tem o subtipo. Do Hodgkin. Do não Hodgkin e do Hodgkin. Entendi. Do não Hodgkin tem mais de 90 tipos. E do linfoma de Hodgkin, ele tem, acho que são 3, 4 subtipos. E o meu subtipo era o mais tranquilo. Ai, que bom. Era o mais, que era o geral que todo mundo tem, assim, que é o mais comum, digamos assim, mais fácil de tratar. E aí, mas eu fiz a cirurgia no 10º dia que eu tava no hospital, eles já me liberaram pra eu pegar o resultado no dia X. E era uma sexta-feira que eu peguei meu resultado. E aí, nesse final de semana, o médico só falou isso pra mim, assim... Eu não vou te falar nada agora. Eu só vou falar que a gente foi constatado linfoma. Nossa. O linfoma... Ele não falou qual era o tipo. Eu que falei, qual é o tipo? Porque eu já tinha pesquisado, né? Falei, qual é o tipo? E aí ele falou, de Hodgkin. E aí eu não lembrava se era o pior. Era bom, era ruim, não sei o quê. Eu não lembro. E aí eu falei, tá bom. Ele falou, eu só quero que você pense numa coisa. Pensa nesse final de semana se você vai querer fazer a coleta dos óvulos. Porque na segunda-feira você vai conhecer a sua médica e a equipe. E eles vão fazer essa pergunta pra você. Eu nunca pensei em ser mãe, nunca quis ser mãe. Só que eu tive que pensar... Mas também, assim, também nunca pensei em ser mãe, mas também não poder mais ser mãe. Entendeu? É uma coisa muito louca. A gente não quer, não quero. Mas quando fala, você não pode. Aí... Não, pera, não posso? É uma coisa muito louca. E aí eu falei, bom, eu conversei com a minha família, conversei com todo mundo. E você falou pra sua família do câncer? Eu contei pra minha mãe que eu tava internada no 3º dia. Porque eu tava entendendo o que eu tinha. Quando o médico sentou e falou assim, olha, você vai ter que esperar aqui, ficar aqui, e eu não ia mais viajar. Teve que explicar pra sua família o que tava acontecendo. Eu tive que falar. Mas eu falei, não, mãe, tá tudo bem, tá tudo certo, tal. E aí é uma outra história que quando eu contei pra minha família. Minha médica falou comigo, na segunda-feira, perguntou se eu queria fazer a coleta. Eu falei que sim. Decidi, eu falei, sim, eu vou fazer. Ela falou, tudo bem, então eu vou atrasar o seu em 2 meses o seu tratamento. Putz, não, então deixa. Pode começar agora, pode. Não tem problema nenhum. Porque... E aí ela falou assim, então tá bom, eu recomendo que você realmente... Porque não existe filho sem mãe. Como é que você vai ser mãe se você não estiver aqui, então, não é mesmo? Não era uma escolha. Aí ela falou assim, eu preciso te passar essa escolha, essa opção, mas... Você não tem essa opção. Mas o que você me responder é o que eu vou acatar. Se você quiser, a gente... Eu falei, não, pode começar. Aí você desistiu de coletar os óvulos? Desisti. E aí, o tratamento pro linfoma, né, que é o ABVD, ele não agride tanto o sistema reprodutivo. Então, entendi. eu tive que fazer uma pausa hormonal, que é com as menopausas e tal, com aquele remédio de injeção. Zoladex. Não foi Zoladex, foi uma outra. Foi no bumbum, Zoladex é na barriga, né? Nossa, não foi essa. A minha foi uma mais suave. Que aí eu aplicava ela de 3 em 3 meses. E já parou? Fazer. Não, eu só apliquei 2, né? Como durou 6 meses o tratamento, foram só 2. E aí ela falou, você tem você pode ter filhos, isso não vai impactar tanto para muitas pessoas que fizeram esse tratamento hoje são mães. Eu falei, então tudo bem. Eu falei, tá bom, vamos seguir a vida.
E aí, quando ela me explicou... aí eu não contei pra minha família o resultado, o diagnóstico. Quando foi... Ela falou assim, você vai fazer um exame, que é o PET scan, pra saber qual estágio você tá. Só depois, quando eu peguei o resultado do meu estágio... Que você falou com a família. Eu contei pro meu irmão e falei, vamos fazer de forma estratégica. Eu vou imprimir uma cartilha pra você, vou te mandar uma cartilha, você imprime, porque eu não quero que ninguém entre no Google. Eu vou imprimir, você vai imprimir, você vai entregar pra todo mundo lá de casa, você vai lá em casa, na casa dos nossos pais, e você chega lá como se você fosse visitar eles. E aí você me avisa e eu ligo pra minha mãe. E eu falo, olha que incrível, tá todo mundo junto, nossa, que legal, tal. Então, gente, eu preciso falar pra vocês uma coisa. Aí quando minha mãe viu, era uma cartilha da Abrale, que é uma instituição brasileira muito legal. Ah, é? Que é pra leucemia e linfoma. Legal. É uma aqui da Irlanda, brasileira. não? Não, é brasileira. E aí mas é aqui na Irlanda essa associação ou é do Não, Brasil? é no Brasil. Entendi. E aí uma cartilhinha da Abrale explicando o que era linfoma de Hodgkin, qual é o tratamento, porcentagem de cura, sabe? Que chega a ser 90%, mais de 90%. Meio que eu falei, não olhem no Google, né? Mas assim, não teve muito jeito. Não. Aí minha mãe ficou... E eu não falava a palavra quimioterapia. Eu falava, vou começar o tratamento semana que vem, tá tudo certo, não sei o que, sabe? E ela ficou ela não falava muito, ela só ficava assim, sabe? Não, vai dar tudo certo, você vai conseguir e tal. Meu pai falava, meus irmãos também. Acho que meu irmão mais velho ficou meio assim, sem entender o que tá acontecendo. E foi isso. Mas assim, eu tive todo um planejamento estratégico pra falar pros meus pais, falar pra minha família. Porque eu esperei muito, eu tive o diagnóstico. Primeiro eu tive a suspeita, né, muito forte, de 90% de chance de ser, não contei. Aí eu esperei o diagnóstico real, esperei falar com a minha médica, esperei pegar meu estágio, que inclusive a Márcia foi comigo no dia, foi o dia que eu conheci a Márcia. Caramba. Falei pra ela, eu preciso ir com alguém, meu namorado, ou então ficante, não podia. E aí eu falei pra ela, ela falou, não, eu vou com você. Ela totalmente se prontificou e foi comigo, foi quando a gente se conheceu. E aí eu vi lá, estágio 2. Menina, estágio 2. Fiquei super feliz, que eu falei, não, estágio... É um dos menos piores. Estágio 3, estágio 4, né, é um pouco mais potente aí o tratamento. E aí fiquei super feliz e, bom, foi isso. Todo o roteiro do diagnóstico. Do diagnóstico. E como é que foi em paralelo o relacionamento que você falou que você já tinha avisado o seu ficante que você ia para os Estados Unidos, né? Sim. Aí depois você mudou de planos e falou, não fui mais. Olha, eu não queria ficar com ninguém, enfim, naquela época, não queria relacionamento, não queria nada, tava focado no trabalho. Tanto que quando a gente começou a ficar... Eu falava, gente, quem consegue ser estudante, trabalhar e ainda ter uma... namorar? Não, gente, meu Deus. Eu juntava o cansaço com o fato de eu ainda ter que, sabe, ter o relacionamento. Tem que investir, relacionamento gente, tem que investir. Era tempo, eu ficava muito cansada. Eu falava tanto para falar para as minhas amigas, meu Deus, como é que vocês conseguem? Eu tô muito cansada. E aí, quando a gente começou a se envolver muito, mas eu falava pra ele, eu tô indo embora. Eu provavelmente estou indo embora, então não vamos se apegar, não. E ele que ficou comigo, fez todo esse processo, me visitou todos os dias no hospital. E aí a minha médica ficou com muita dó de mim, porque eu tava lá internada sem precisar fazer nenhum tipo de procedimento ou exame, porque eu tinha feito todos os exames. Ela falou assim, tá, então você pode sair um pouco das 9 até às 7 horas da noite. Então, 9 horas da manhã eu podia sair do hospital e voltava às 7. E eu não podia não dormir no hospital, porque senão eu perderia a cama. Entendi. E aí, nesse final de semana, como minhas coisas estavam todas guardadas... Meu Deus. Tudo guardado, porque eu ia para os Estados Unidos, minha vaga na casa... já tava com uma pessoa para entrar de forma temporária,
que poderia ser efetiva, porque talvez eu não voltaria. Aí o restante das minhas coisas eu pedi pra eles colocarem, as minhas amigas colocarem dentro da mala e deixar ali na sala, que depois eu ia resolver minha vida. E aí foi nesse final de semana que ele falou pra mim que ele queria que eu morasse com ele. Meu Deus, que bonitinho. Aí eu falei, tá bom, tem certeza? Tem certeza? É um BO, eu falei pra ele. Pode ser um grande BO na sua vida. Ele falou, não, pode vir, eu vou cuidar de você, você precisa se alimentar. Os bons são maioria. Eu acredito nisso. Sim. E aí eu já coloquei pedi pra um amigo pegar um carro. E aí a gente colocou todas as minhas coisas dentro do carro. Levamos pra casa do meu namorado. E foi isso que aconteceu. Todo esse processo aí porque... Estamos juntos até hoje. Bacana, Sim. bacana. Meu amigo Max, ele enfrentou um câncer e a esposa ficou do lado dele a todo momento. E ele se recuperou do câncer e acabou que o casamento não deu certo. Mas você fica com contato com a pessoa pro resto da vida, de cumplicidade, lealdade. De gratidão. De gratidão. Então, assim, eu não entendo realmente essas pessoas que pedem o divórcio, que terminam o relacionamento durante um tratamento. Eu não entendo isso como ser humano. Sim. Primeiro que assim, quando você tá fazendo um tratamento, e aí eu não sei como é que foi o seu caso, eu vou falar pelo meu, eu era casada e tal, mas você quase não tem relacionamento homem-mulher, né? É muito porque você tá ali enfrentando uma quimioterapia, usando fralda, ficando careca, não sei o que, é muito difícil. Sim. Então assim, mesmo que você já não goste mais tanto da pessoa e a pessoa tá enfrentando câncer, pô, espera o processo passar. De uma forma ou de outra, vai passar o processo, né? Sim. Tem algumas pessoas que sobrevivem, outras não. Mas não há mal que dure pra sempre. Então, assim, segura a onda, sabe? Em vez de, terminar... Eu acho um absurdo essa estatística que existe, que 90% dos maridos abandonam suas companheiras no câncer de mama. É um número muito grande, 90%, Sim. sabe? Então, assim, é uma questão de humanidade. Isso é uma coisa que a Preta Gil falou numa entrevista. Ela falou, cara... Eu não queria que ele ficasse comigo, eu nem me lembro. O Rodrigo Godoy, né? O ex-namorado dela, o ex-marido. Ela falou, não é pra ele ficar comigo pro resto da vida, mas poderia virar lá pra amante dele que ele tem e falar, amor, espera só um pouquinho, ela tá ali enfrentando uma quimioterapia, eu só vou viver esse momento com ela. Uma questão de humanidade, sabe? Exato. Desculpa o desabafo, mas é porque eu acho que era uma estatística que não era pra existir. Estatística de abandono durante o e são tratamento pessoas oncológico. que já conhecem, já passaram algumas outras situações com você. E aí nessa situação abandonam. Abandonam as mulheres. E no caso do Nando, ele simplesmente... A gente não se conhecia direito. A gente tava 3 meses ficando. Então a gente se conheceu durante o tratamento. Então foi toda essa parte de e podia, de repente, depois de um ano, terminar. Mas ele foi humano ali. Poderia, depois de um ano, falar, olha, não deu mais certo. Mas você ia ter aquela coisa com ele de, putz, ele tava do meu lado naquele momento, né? Que bom que deu certo, que bom que vocês estão juntos. Mas o que eu tô falando é que o que aconteceu entre vocês foi uma coisa mais humana, acima de relacionamento. Sim. Sabe? Acima de atração física. E foi incrível, porque ele me viu perdendo o cabelo, me viu careca. Ele ficou muito preocupado quando eu falei, não, eu vou raspar. Ele ficou super preocupado, que acho que foi mais difícil pra ele do que pra mim. Falei, não, tem muito cabelo caindo, não aguento mais. O pessoal não entende. Começa a cair cabelo. Eu me lembro, teve uma situação engraçada que eu vivi com a minha mãe. Né? Eu já tinha cortado o cabelo aqui, Chanelzinho. Já tava cortando, mas, cara, são tufos e tufos, né? E teve um dia que eu tava no carro com a minha mãe. Ela foi fazer um carinho na minha cabeça. E ela parou o cabelo aqui, que ela falou, da hora que eu tirar a mão, o tufo vai vir. Aí a gente ficou rindo, porque ela ficou segurando. Ela, filha, desculpa. Eu falei, por que você encostou na minha cabeça? Porque não o pode cabelo, tocar, ele né? fica solto na cabeça. Então você faz assim, vem um monte de tufo. Então sabe? você não pode ficar passando a mão. Você não pode ficar passando a mão. Aí, o que eu fiz? Raspei. Só que quando eu raspei, ficou o cotoquinho caindo. Aí você fica se limpando o dia inteiro até cair todo o cotoco. É muito... Gente, é muito ruim. É muito ruim. Então, a melhor opção realmente é raspar por conta disso. E assim, super aceitei. Me achei linda, eu careca. Também. Nossa, me achei linda. Eu, inclusive, falei, vou adaptar. Falei, não, vou não. Eu tinha um cabelão muito grande. Eu fiz lenço combinando com blusa.
Todas as minhas quimioterapias eu fui maquiada de brincão, não sei o quê. Não, isso não. Eu ia de moletom. Aham. Eu falava assim que era a minha oportunidade de ser feia do jeito que eu quero, sem nenhum esforço. Já dizia a Bruna Marquezine, a gente tem direito de ser feia. Me deu o direito de ser feia. E foi incrível. Eu não precisava... eu colocava moletom. E eu não podia colocar nem coisas muito quentes, nem muito... né, nem muito levinhas, porque... faz frio na sala, né, de quimioterapia. Mas também você não pode colocar... Você tem que ter um espaço para eles acharem seu acesso, né? Enfim, porque o meu não tive catéter, o meu foi direto na veia, que também foi um sofrimento, né? Mas tudo bem. E foram 6 meses, assim, né? Ele foi em quase todas as quimioterapias. As quimioterapias que ele não conseguiu ir, ele... né, delegamos para amigos. Vamos delegar. E a gente delegou para... Ele acabou delegando a posição dele para alguns amigos. Tive pessoas incríveis, tive apoio, assim, dos meus amigos, assim, de forma incrível. Eu não posso nem... Nossa! Você vê não que posso aconteceu nem na hora reclamar. certa. Talvez nos Estados Unidos, por você ter acabado de chegar, você talvez não tivesse esse suporte todo. Não, jamais. Jamais. Isso eu não vida pagasse... é muito perfeita do jeito que é, né? Se eu não pagasse uma quimioterapia, eu ia ser expulsa do programa, talvez. Entendi. Porque lá é totalmente diferente. E como Deus fez as coisas todas perfeitas. Eu descobri... antes de ir pros Estados Unidos, dos 45 do segundo tempo, 42 do segundo tempo. E aí, toda a parte de pós, né? Tudo que aconteceu depois que eu descobri foi tudo encaixe. Deus fez tudo maravilhoso. O meu namorado, ele é chefe de cozinha. Ai, que delícia! Eu fui muito bem tratada, meu amor. Vai emagrecer. Gente, eu não emagreci. Não, porque eu me alimentava muito bem. E ele fazia coisas diferentes, coisas mais saudáveis. Porque fica aquele gosto de metal na boca, quimioterapia. E eu não podia cozinhar, porque, né, as pessoas não sabem, mas quando a gente tá fazendo quimioterapia e cozinha, aquele cheiro da comida... vai te nauseando. Você não consegue comer depois. Não. Você fica enjoada e você não... Fora a disposição que você não tem. Não tem. Tem que levantar, tem que cortar, tem que assar, tem que cozinhar. Eu, quando fiz quimioterapia, eu ficava 6 dias deitada na cama. Assim, deitada no sofá. Só levantava, tomava banho, dormia. Nos 6 dias de quimioterapia era isso. E eu me cobrava no começo, né? Eu falava... Caramba, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso limpar a casa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, sabe? Isso é uma síndrome muito grave da nossa geração. E aí eu falava... E aí teve uma vez... quem foi? Não sei se foi a Márcia que me disse. Você tem que aprender a deixar as pessoas fazerem as coisas. Você tá passando por esse momento. Você não vai ser pra sempre assim. É só um recorte da sua vida naquele momento que você precisa de cuidado. Permita parar. Você pode deixar. Você pode deixar alguém fazer as coisas por você. E eu falei, cara, faz todo sentido. E hoje todo mundo que fala alguma coisa, eu falo a mesma coisa. Eu falo, esse é o seu momento. Não quer levantar? Não levanta. Não levanta. Eu costumo falar que o câncer é o corpo gritando, para! Vamos parar um tempo, para. E mesmo assim a gente não para. E mesmo assim a gente tá querendo fazer alguma coisa, tá querendo fazer. É uma síndrome da nossa geração. E eu me sentia super, né? Noite, nossa, sei lá. Eu precisava arrumar a casa, eu precisava lavar a louça, eu precisava... E não, eu tinha que só... Mas aí eu entendi e eu aproveitei muito na minha cama. Comidinha na cama. Foi muito bom. Tá certo. Foi muito bom. Que bom. Ser casada com chefe de cozinha deve ser muito bom. Que isso, menina, maravilhoso. Meu Deus, beijo, amor. Te amo. Qual é o nome dele? Fernando. Um abraço, Fernando. Cozinha pra gente um dia, Fernando. Alguma observação final, Nathalie? Algum recado pra quem esteja sendo diagnosticado agora? Sim. Eu trabalhei muito tempo na parte de administração. Sim. Dá o recado olhando pra câmera. Pra essa câmera, por favor. Meu Deus. Claro, né? Só explicando, eu trabalhei muito tempo
na administração do grupo, né, do Amor Simples de Doar. Foi. Trabalhei muito tempo, né, então eu sou lá da época que não existia Rodolfo, né, na nossa vida, tinha William. Logo, não sei. Não tinha podcast, a gente não tinha essa estrutura, né, o nosso trabalho era muito de formiguinha, a gente fazia visita nos hospitais, eu fiz muita visita nos hospitais mesmo durante meu tratamento, então eu tinha uma semana ruim e uma semana boa. Na semana boa eu conseguia visitar. E, enfim, acabei dando uma dispersada do meu próprio problema, digamos assim. E a gente ajudava as outras pessoas. E hoje o grupo Amor Simples de Doar, ele faz dá esse suporte a pessoas que passaram e que passam pelo... Os parentes também, né? Exatamente, pelo processo, e também para parentes, por exemplo. Tem gente que não se sente confortável de entrar no grupo para tirar dúvida ou então para falar sobre o assunto, que é um assunto tão pesado. Que também tem outros relatos que são bem difíceis, mas que lá a gente encontra muito apoio. Mas às vezes a esposa quer entrar no grupo para poder conversar, para poder desabafar, para entender também. Gente, por exemplo, logo no começo eu tava com muito gases. E eu tava com muito gases. Eu não sabia se isso era normal. Mandei no grupo. Gente, gases, como é? É normal? Ai, Nath, normal. Oh, meu Deus do céu. O câncer humilha a gente, né? Não só acaba, mas humilha. E aí a gente ri das situações, a gente entende, a gente troca. Tem uma troca incrível. Então, se você, infelizmente, foi diagnosticado, saiba que o grupo pode te acolher, que ele pode te dar esse suporte. E que inúmeros problemas que você tiver, talvez de visto, talvez de como você vai poder fazer seu tratamento aqui na Irlanda. Então, entenda que a gente tá aí pra ajudar todas as pessoas. E também, obrigado por todos os voluntários, que a gente não pode deixar de falar deles, que eles são incríveis, vocês são os melhores. Muito obrigada por tudo. Ah, lindo, lindo. Porque é o que a gente sempre fala, né? O câncer, ele cresce numa pessoa, né? Mas ele é uma doença em grupo. A família toda fica doente, né? E cada um enfrenta do jeito que sabe enfrentar. Por isso que o grupo também estende o suporte para parentes, enfim. Qualquer pessoa que esteja ligada a uma doença ou alguém enfrentando uma doença, esteja no exterior, a gente sabe quanto é difícil. E a gente tá ali no grupo, né? Que seja para conversar, trocar informações, e realmente conforta muito, é impressionante. Aquele dia que a gente começou a falar no grupo do WhatsApp sobre sexo, porque eu tava com a libido lá embaixo, eu falei, meu Deus, parece que eu sou a única. E aí fui falar, e várias mulheres, nossa, eu também. Isso você fala, pô, não sou a única. E eu usei o creme tal e funcionou. Então beleza, então vou tentar usar. Pô, isso daí não tem preço. Sim, e lá não tem só mulheres, né? Tem homens também, e os homens também, eles super se apoiam, super se trocam informações, né? O Igor é do grupo, exatamente. Né? Nosso Igor, lindo, maravilhoso. Nosso mascote do podcast. Exato. Bom, e é isso. Eu espero que, obviamente, a gente não espera que o grupo cresça no sentido de pacientes e de pessoas diagnosticadas, mas... Pode tossir, Rodolfo! Desculpa! Desculpa, senão... Vai lá, Nathalie. Bom, voltando, né? A gente espera que o grupo não cresça em número de pacientes diagnosticados, né? Mas, infelizmente, a gente está tendo aí um crescimento absurdo. Muito grande. Quando eu entrei no grupo, que tem 2 anos que eu entrei no grupo, vai fazer ainda 2 anos. Eu era a 24ª pessoa. Nossa. Nós estamos quase chegando a 100 pessoas. Quase 100. Exatamente. Então, é importante que as pessoas saibam disso, né? Que existem muitas pessoas com câncer aqui na Irlanda e que elas também precisam de apoio. Então, se você também quiser ser parceiro do grupo, você pode entrar em contato lá nas mensagens do Amor Simples de Doar no Instagram, que a gente vai, obviamente, ser muito grato por isso. Nathalie,
obrigada. Muito obrigada. Obrigada por você estar aqui, contar a sua história lindíssima pra gente. Obrigada por dividir com a gente. A gente sabe que, assim, às vezes é se expor, tal, mas a gente precisa expor pra poder ajudar mais pessoas. E sucesso aí na remissão, que já completou um ano. Parabéns! Sim, um ano. Cabelinho? O cabelo tá crescendo. Ela fez até um coque hoje, gente. E eu e o Igor agradecemos a sua audiência. Até o próximo episódio.